Hello everyone, welcome back. Today we're going to talk about modal verbs and I brought a few examples for us to learn. Trouxe alguns exemplos, não todos, alright? Mas aqueles que nós vamos precisar mais agora. São eles can, could, must, may, might and should. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Peguei esse slide online porque ele estava super didático e eu achei que a gente podia tirar um bom uso, principalmente para quem é aprendiz visual, né? Visual learner, para dar uma olhada e considerar como se fosse um mapa mental, por exemplo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse slide. Vocês podem perceber que o can e o could vão aparecer em outras ocasiões dentro do slide, porque eles podem ser usados para ability, permission and possibility, ok? E podem até ser usados para advice, por exemplo. Só que agora a gente vai focar em alguns, ok? So, ability. O que é ability? É habilidade, algo que eu consigo fazer, sei fazer. Conseguir, can. Por isso a palavra can. Por mais que na hora da tradução fique um pouquinho estranho, né? David can speak 3 languages, ou seja, o David tem a habilidade de falar 3 línguas. Por isso que traduz, ele pode falar 3 línguas. Não é poder de permissão, mas sim de habilidade, ok? He could speak fluent French when he was 5. Ou seja, quando ele tinha 5 anos, ele já sabia, ele já tinha habilidade de falar francês fluente, ok? Permission. Can, could e may. Tem uma diferença bem básica. Qual é? O can. Can você vai usar num setting, num ambiente mais informal. Family and friends. Por quê? Porque quando você conhece, mas você não tem proximidade, você vai usar o could ou may, porque eles são mais educados, mais refinados, mais delicados. O can, ele é aquele que sai abrindo porta, se você entende o que eu quero dizer. Então, can I sit in that chair, please? Ou seja, eu posso sentar naquela cadeira, por favor? Mesmo que ele tenha usado por favor, esse can caracteriza um ambiente informal, ok? Could I open the window? Ou seja, eu poderia abrir a janela? Percebe a diferença? Could e may são usados para situações mais formais ou onde você não tem proximidade ou familiaridade com o local. May I borrow your dictionary? Eu poderia pegar emprestado seu dicionário? É diferente da sua melhor amiga ou do seu melhor amigo chegar e Hey, can I borrow your dictionary? Né? Advice, ou seja, conselho. Should, que significa deveria. You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. Vocês percebem que com qualquer um desses modal verbs, can, could, may e should, até agora, nenhum deles precisa da preposição to. Nenhum deles precisa de uma preposição para ligar um verbo, um modal verb, a outro, que é o main verb. Porém, quando eu chego em obligation, eu tenho um intruso, que é o have to. Eu tenho must, que é o dever, né? Deve. E tenho have to, que é o ter que. Nesse caso, se eu usar o must, não preciso de preposição. Mas se usar o have, precisa, ok? I must memorize all of these rules about tenses. Eu preciso memorizar todas essas regras sobre os verb tenses, né? Os tempos verbais. You must memorize, ou seja, não tem preposição aí. Agora, se eu disser, you have to take off your shoes before you get into the mosque. Viu? Have to. Então, eu tenho uma preposição para ligar o have ao outro verbo, que é o take off. E, curiosidade, mosque é a mesquita, ok? Possibility. Lá vem o could e o can novamente, para possibilidade. Só que eu também vou ter might e may. Teacher, what's the difference between might and may? Nenhuma. Digamos que as duas sejam utilizadas para 50% de possibilidade. Vamos colocar de uma forma bem simplificada, ok? Ok. It looks nice,
but it might be very expensive. Sabe quando você vai naquela loja, você mostra alguma coisa que não tem, o price tag, que é a etiqueta de preço, né? Para sua amiga, pergunta e a amiga fala, it looks nice, but it might be very, very expensive, né? Pode ser que seja bem caro. Tá com aparência de caro, tem a possibilidade de 50% de ser caro. Richard may be coming to see us tomorrow. Ou seja, pode ser que o Richard venha nos ver amanhã. Tem 50% de chance dele vir. Ok? Now, a few examples that we are going to build together. Now let's look at pictures and use modal verbs to make sentences. Okay? What is this picture? A cloudy sky, ou seja, um céu bem nublado. É claro que vai variar de acordo com a região brasileira, mas aqui em Manaus, por exemplo, se eu tenho um céu desse, existe uma probabilidade de 50% que possa chover, porque o tempo aqui é louco. Então, eu não posso dizer com certeza que vai chover, porque pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso, the sky looks cloudy. O que eu posso inferir? I think it might rain today. Ok? É baseado na pista visual que você está vendo, né? The visual clue. He had an excellent job interview. Então, se eu for me basear por essa frase de que ele teve uma ótima, excelente entrevista de emprego, e eu usar o verbo hire, que é contratar, eu imagino que, eu acho que ele pode ser contratado baseado nessa entrevista. Então, a minha frase pode ser, I think they might hire him. I think the company might hire him. Né? Existe uma possibilidade de 50% dele ser contratado, baseado na entrevista, que foi excelente. We see a picture of a sick little boy. John is sick. Stay home ou stay in bed and rest. Né? Provavelmente ele foi ao médico, ou mesmo que ele não tenha ido ao médico, se ele está assim, com febre, dodói, o que a gente diz? A gente manda alguém para a escola, para o trabalho? Não, a pessoa precisa ficar em casa. Então aqui é o quê? Ela deve ficar em casa. Se eu disser com should, he should stay home and rest. Sim, poderia, seria um conselho. Mas nesse caso eu acho que conselho, poxa, ele não está conseguindo nem andar, está com febre. Então eu vou dizer o quê? Exemplo, tá? The doctor said he must stay in bed and rest today. Ou seja, ordens médicas, ele deve ficar na cama e descansar hoje. Alright? Claro que você poderia ter feito outra frase. Simplesmente, he must stay in bed and rest. He must stay home and rest. Ok? Cachorrinho com calor. Então, it's so warm here. Se eu estou dizendo que tá muito quente. Manaus é extremamente quente. Então, você vai para um ambiente público, grande parte das vezes há ar-condicionado. Então, se você vai pedir, você pode pedir para alguém como um favor para ligar o ar-condicionado. Ask a favor, air conditioner. Então, eu posso pedir o quê? Could you please turn on the air conditioner? Ou could you turn on the air conditioner, please? Isso aqui é praticamente mandatory, mas se eu não conheço a pessoa, é claro que eu vou dizer could. Eu estou pedindo um favor, você poderia, eu não vou chegar na casa ou num ambiente público impondo a minha vontade, eu vou pedir um favor, porque ambiente público, interesse de todos, que todos estejam bem. Então é isso por hoje. Se você gostou desse conteúdo, se eu adicionei conteúdo para você, like, share, subscribe, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Bye, bye!